Muito bem, seja bem-vindo à nossa aula número 5 do curso Jesus Cristo e o Evangelho Eterno. É um prazer tê-lo conosco para mais esta aula do nosso curso do Instituto. Muito bem, lembrando de que você precisa sempre fazer a leitura para colocar a sua leitura em dia, pois é um requisito para a sua graduação. Começamos nossa aula que vai falar sobre Jesus Cristo, fazendo a seguinte pergunta para você. Imagine se um amigo te procurasse e te fizesse a pergunta: olha, eu sei que nós devemos ser batizados, mas... Aí vem a pergunta: eu sei que eu preciso ser batizado por causa dos meus pecados, mas qual motivo tinha o Salvador para ser batizado, uma vez que ele não tinha pecados? Esta é a pergunta. Muito bem. Talvez você já tenha aí até pensado sobre esse assunto antes. Mas para te ajudar a pensar melhor nessa resposta, vamos assistir um vídeo que vai mostrar o batismo de nosso Salvador. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Bem, lindo vídeo, não é? Bom, a pergunta que fizemos é: qual motivo tinha Jesus para ser batizado? Ao notar o vídeo, o próprio Salvador Jesus Cristo responde essa pergunta dizendo: Jesus Cristo, ou ele próprio, foi batizado para cumprir toda a justiça. Em sua opinião, o que significa afirmar que Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça? Bem, vamos a uma escritura que nos ajudará a entender melhor esta questão.
a escritura é segundo Nef 31, 4 a 9. Então eu vou deixar alguns minutinhos para você ler. Então não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, espero que tenha aproveitado a leitura destes versículos de 2 Nef 31. Fiz aqui algumas anotações importantes sobre estes versículos, ou o que significa cumprir toda a justiça. Primeiro ponto: o Salvador cumpriu toda a justiça ao ser humilde ante o Pai, ao mostrar um excelente exemplo de humildade diante de nosso Deus. Ele também testificou ao Pai que seria obediente aos seus mandamentos, sendo batizado. Outra razão pela qual ele também foi batizado, cumprindo toda a justiça, é que ele mostrou aos filhos dos homens qual o caminho eles deveriam seguir, assim também dando o exemplo do que deveriam fazer. Tendo em vista essas observações, gostaria de avaliar junto com você os seguintes princípios. Primeiro, obedecer humildemente à vontade do Pai faz parte de viver em justiça, ou seja, em retidão. Segundo princípio, fazer convênios com o Pai e obedecer aos mandamentos faz parte de viver em justiça ou em retidão. Receber as ordenanças de salvação faz parte de viver em justiça ou em retidão. E seguir o exemplo de Jesus Cristo faz parte de viver em justiça e em retidão. Muito bom. Para finalizarmos este assunto, gostaria que você fizesse a seguinte ponderação, escrevendo-a em seu diário de estudo. Como podemos aplicar à nossa vida o exemplo de retidão dado por Jesus? Faça suas anotações. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar sua designação. Muito bem. Voltamos à nossa aula com essa belíssima imagem do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, que no bloco anterior estudamos sobre como ele cumpriu toda a justiça sendo batizado. Muito bem. Agora nós iremos abordar mais um outro aspecto sobre a vida de nosso Salvador, e faremos isso lendo aí 2 Nef 31, 10 a 12. Então, ao ler estes versículos de 2 Nef, eu queria que você procurasse resposta para as seguintes perguntas. No versículo 10, que convite o Salvador nos faz? E segunda pergunta, de acordo com esses versículos, o que Jesus disse que temos que fazer para segui-lo? Muito bem. Temos aí a escritura. Vamos deixar você ler, estudar essa escritura. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Ok. Vamos agora fazer um pequeno estudo desta escritura que está em 2 Nef, capítulo 31, versículos 10 a 12. Bom, você fez o seu estudo baseado em duas perguntas, e a primeira delas é, no versículo 10, que convite o Salvador ele nos faz? Bem, eu fiz algumas anotações nessas escrituras também. Então, podemos ver no versículo 10 que aí o Senhor faz o convite de segui-lo, né? A importância de seguir o seu exemplo.
E de acordo com esses versículos, o que Jesus diz que temos que fazer para segui-lo? Primeiramente, precisamos guardar os mandamentos do Pai. Essa é a maneira mais clara e que, inclusive, está colocada nessa escritura como uma pergunta. Posso eu segui-lo sem guardar os mandamentos? Claro que não. Segunda coisa é que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Conhecemos isso como o primeiro passo dos princípios, e ordenanças do Evangelho. O segundo, ser batizado, receberemos o Espírito Santo e então, depois disso, devemos fazer todas as coisas que vimos ele fazer. Em resumo, nestes versículos, podemos dizer claramente que o Salvador espera que sigamos o seu exemplo em todas as coisas, fazendo as coisas certas e, principalmente, seguindo cada exemplo que ele deixou para nós. Há uma outra escritura que também gostaria de compartilhar com você. Essa escritura se encontra em 2 Nef 31, do 16 ao 17. E o que você vai procurar ao ler essas escrituras? Bem, o que mais precisamos fazer para seguir o exemplo do Salvador? E o que significa perseverar até o fim e seguir o exemplo do Filho do Deus vivente? Eis aí a escritura. Você então fará a leitura e não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura e depois retornamos a estudá-lo. Ok. Lido então, feito suas anotações nas suas escrituras deste versículo, vamos então ponderar um pouquinho sobre as perguntas que nós fizemos. O que precisamos mais fazer para seguir o exemplo de Jesus Cristo? Bem, fiz algumas anotações nesses versículos e vemos nele que, a menos que o Filho do Homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus, não poderá ser salvo. Então, eis aí o que o Senhor espera de cada um de nós, que já iniciamos este processo de seguir seu exemplo, uma vez que já fomos batizados. É perseverar até o fim. E a pergunta é, o que significa perseverar até o fim? Seguindo o exemplo do Filho do Deus vivo. Bem, você pode até dizer que esta é uma pergunta um tanto quanto pessoal. E é verdade. Porém, você pode tomar essa decisão muito claramente, vendo que perseverar até o fim não é simplesmente ficar na igreja ou frequentar a igreja, ou deixar de cometer algum pecado sério. O Senhor espera que sigamos o seu exemplo, cumprindo toda a justiça como ele cumpriu, principalmente seguindo o seu exemplo a cada dia. Ele nos deu um exemplo perfeito e precisamos continuar seguindo. Neste pensamento, o elder Robert de Hales disse o seguinte: quando compreendemos nosso convênio batismal e o dom do Espírito Santo, nosso batismo modificará nossa vida e estabelecerá nossa total fidelidade ao reino de Deus. Quando as tentações nos confrontarem, se abrirmos os ouvidos, o Espírito Santo nos fará lembrar que prometemos recordar nosso Salvador e guardar os mandamentos de Deus. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, nós também demonstramos que nos arrependeremos e seremos obedientes aos mandamentos de nosso Pai Celestial. Humilhamos-nos com o coração quebrantado e o espírito contrito, ao reconhecermos nossos pecados e buscarmos o perdão de nossas ofensas. Fazemos convênio de que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e recordá-lo sempre. Oro para que cada um de nós, como membros de seu reino, compreenda que nosso batismo e confirmação
são a porta de entrada em seu reino. Quando ingressamos, fazemos o convênio de sermos de seu reino para sempre. E aí está o nosso desafio: pertencermos ao reino de nosso Salvador para sempre. Claro, além das ordenanças que fazemos, cumprindo toda a justiça e seguindo o exemplo de nosso Salvador. Gostaria então de saber os seus sentimentos. Primeiramente, no seu diário de estudo, você agora pode escrever: como o batismo o ajudou a seguir o exemplo de Jesus Cristo, que cumpriu toda a justiça. Também poderá escrever o que mais poderia fazer para ser obediente ao Pai Celestial. Lembrando que estas respostas precisarão ser enviadas ao seu professor ao final desta lição. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, reiniciando nossa aula, gostaria de levantar mais uma ponderação. Gostaria que vocês avaliassem quantas das decisões que tomaram recentemente poderiam ser colocadas na categoria minha vontade e quantas das decisões vocês colocariam na categoria vontade de Deus. Eis aí uma boa ponderação. O restante de nossa aula falará agora sobre este assunto tão importante: a minha vontade e a vontade de Deus. Iremos iniciar ele lendo João 6,38. Gostaria que você ponderasse, ao ler este versículo de João 6,38, o que nos é ensinado a respeito da nossa vontade e da vontade de Deus. Não esqueça de... Esta é uma ponderação muito fácil de ser entendida. O Salvador deixa bem claro que não veio à Terra para fazer a vontade dele. Sua vontade seria anulada. Ela seria absorvida pela vontade daquele que o enviou, ou seja, nosso amado Pai Celestial. Pense agora de que maneira isso vai influenciar na sua vida. A ideia do exemplo claro de Cristo a respeito da sua vontade e a vontade do Pai. Uma escritura que nos ajudará a entender bem este processo encontra-se em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 a 11, onde vai falar das tentações que Cristo sofreu. Então você irá ler estes versículos e depois faremos as seguintes perguntas. O que vocês observaram quanto à forma como o Salvador reagiu às tentações de Satanás? O que vocês aprenderam com o exemplo do Salvador nestes versículos? E qual a semelhança entre as tentações enfrentadas pelo Salvador e as que nós enfrentamos? Muito bem, espero que tenham tido boas ponderações sobre essa escritura. Encontra-se em Mateus 4, do versículos 1 ao 11. Essa escritura ela fala das tentações de Cristo recebidas no deserto. Algumas coisas são muito importantes de serem observadas. Bom, a primeira é como Cristo reagiu às tentações. Nota-se claramente que em nenhum momento Cristo duvidou de sua posição como filho do Pai Celestial, porque essa era a base do tentador. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, né? E se tu és o Filho de Deus, nos versículos 3 e 6 sendo repetidos ali. Então o Satanás queria que ele duvidasse de sua posição como um filho de Deus. Uma outra observação muito importante é que Cristo usou as Escrituras para rechaçar as ideias de Satanás. Ou seja, Cristo usou a verdade das Escrituras. Embora Satanás tenha também tentado enganar Cristo usando uma Escritura,
ele também respondeu com uma outra escritura para mostrar que aquilo que Satanás estava tentando induzi-lo a fazer era errado. Então, aprendemos claramente a importância de fugirmos ou nos esquivarmos das tentações de Satanás, usando as Escrituras. Agora, de que maneira as tentações enfrentadas pelo Salvador são semelhantes às que enfrentamos hoje em dia? O presidente David O. McKay nos ajuda a entendermos um pouco essas semelhanças. Ele disse: quase todas as tentações que enfrentamos assumem uma dessas formas. Se as classificarmos, veremos que quase todas as tentações que nos maculam, por menor que sejam, se enquadram em uma dessas três categorias. 1. As tentações do apetite. 2. As concessões ao orgulho. A vaidade, a moda e a vaidade, dos que estão distantes de Deus. E 3. A satisfação da avidez, da sede de riqueza, do mundo e do poder dos homens. O presidente David McKay deixa bem claro que muitas das tentações que enfrentamos hoje são muito semelhantes às que o Salvador ele passou. Isso tem uma razão muito clara. A razão pela qual o Salvador tinha que passar por essas razões encontra-se nos versículos 17 e 18 de Hebreus 2, assim como Doutrina e Convênios 20 e 22, que você irá ler agora. Então, muito bem. Voltemos agora ao estudo dessas duas escrituras. Bem, por que era necessário que Cristo ele fosse tentado? Essa escritura de Hebreus, no capítulo 2, versículos 17 e 18, nos deixa muito claros que era necessário que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos aqui na terra, inclusive nas tentações. Então, no versículo 18 deixa bem claro que Cristo foi tentado para que soubesse como socorrer os seus irmãos em suas tentações. Então, fica muito clara a misericórdia de nosso Salvador Jesus Cristo, que passou por todas as coisas para que pudesse saber também como nos socorrer. Não há nenhuma tentação que tenhamos passado ou que iremos passar que o próprio Salvador Jesus Cristo não tenha superado. O versículo 22 da seção 20 de Doutrina e Convênios nos dá então mais uma verdade muito importante de ser entendida. Que Cristo sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. Este é um exemplo claro, um modelo bem simples do que devemos fazer em relação às tentações. Não dar atenção a elas. Podemos dizer claramente, meus irmãos, que a vida de Jesus Cristo foi inigualável, porque ele nunca cedeu à tentação. Ele não pecou. Pondere sobre esta verdade tão maravilhosa. Sobre isso, o presidente Howard W. Hunter disse o seguinte: é importante lembrarmos que Jesus era capaz de pecar, de que ele poderia ter sucumbido, que o plano de vida e salvação poderia ter sido frustrado, mas que ele permaneceu fiel. Se não tivesse havido a possibilidade de Jesus ceder à sedução de Satanás, não teria havido um teste verdadeiro, nem uma vitória genuína no resultado. Ele era perfeito e sem pecado. Não porque tinha de ser, mas sim porque ele claramente e com determinação queria ser. Olha que verdade maravilhosa encontramos no final dessa citação. Jesus não era perfeito porque ele simplesmente o era. Ele era perfeito porque ele desejou ser perfeito. Ele passou por um processo semelhante ao que nós passamos hoje. É claro, com muito mais rapidez
e com um resultado muito mais rápido que o nosso. Mas ele passou pelo mesmo processo, passando pelas tentações, e foi determinado em sua decisão de ser perfeito. Vamos ler mais uma escritura? Bem, vamos estudar. E então, encontrou uma outra característica muito importante do nosso Salvador? Bem, encontra-se claramente no final deste versículo. O Salvador Jesus Cristo se submeteu à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Ele passou por tudo, ele suportou tudo porque queria ser obediente. E essa influência foi maravilhosa em nossa vida. O presidente Benson disse o seguinte sobre isso: Jesus sofreu as dores de todos os homens no Getsemane, para que não precisassem sofrer, contanto que se arrependesse. Sujeitou-se à humilhação e aos insultos de seus inimigos, sem reclamar nem revidar. E, finalmente, suportou a flagelação e a vergonha brutal na cruz. Só então, voluntariamente, entregou-se à morte. Ele foi perfeitamente obediente ao Pai Celestial. Eis aí o nosso grande exemplo. Jesus Cristo, ele precisava realizar a expiação para que fosse perfeitamente obediente ao Pai. Este princípio, juntamente com este de que ninguém mais exerceu uma influência tão profunda sobre todos os que já viveram e ainda viverão sobre a face da terra, são a base de nosso estudo e de nossa aula hoje. Finalizaremos nossa aula com mais um estudo que você vai escrever no seu diário. As perguntas são: por que, de acordo com o plano de salvação, era necessário que Jesus não tivesse pecado algum e fosse perfeitamente obediente à vontade do Pai? E segundo, como saber que Jesus Cristo nunca pecou e foi perfeitamente obediente à vontade do Pai Celestial influencia sua fé nele? Responda essas duas perguntas, escrevendo em seu diário de estudo, que será enviado ao seu professor. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem. Obrigado por ter ficado até o final da aula. Lembre-se de enviar suas anotações para o seu professor ou para o e-mail institutoaracaju@gmail.com.br ou através do Facebook do seu instituto.